Mas então, será que só é plágio quando a cópia palavra por palavra, sem menção à fonte? E aí, nesse caso, eu vou entrar no último item, que é o item remix. E o que significa remix? Bom, a cultura do remix, ela é tão antiga quanto o homem, né? Eu acho que desde que a gente foi criando as formas de linguagem, a gente foi aprendendo a misturar as maneiras e modos pelos quais nós nos comunicamos e constituímos sentidos, né? Usando aí diferentes, muitas vezes, linguagens e diferentes meios para compor determinadas mensagens, né? Para nos comunicar, para constituir ideias e construir conhecimentos e tudo mais. Olha só a referência da figurinha aqui. E aí a gente tem um vídeo que, se der para passar, Rô, que chama Everything is Remix. Isso. Of creation surrounded by a fog of myths. Myths that creativity comes via inspiration, that original creations break the mold, that they're the products of geniuses, and appear as quickly as electricity can heat a filament. But creativity isn't magic. It happens by applying ordinary tools of thought to existing materials. And the soil from which we grow our creations is something we scorn and misunderstand, even though it gives us so much, and that's copying. Put simply, copying is how we learn. We can't introduce anything new until we're fluent in the language of our domain, and we do that through emulation. For instance, all artists spend their formative years producing derivative work. Bob Dylan's first album contained 11 cover songs. Richard Pryor began his stand-up career doing a not very good imitation of Bill Cosby. And Hunter S. Thompson retyped The Great Gatsby just to get the feel of writing a great novel. Nobody starts out original. We need copying to build a foundation of knowledge and understanding. And after that, things can get interesting. After we've grounded ourselves in the fundamentals through copying, it's then possible to create something new through transformation, taking an idea and creating variations. This is time-consuming tinkering, but it can eventually produce a breakthrough. James Watt created a major improvement to the steam engine because he was assigned to repair a Thomas Newcomen steam engine. He then spent 12 years developing his version. Christopher Latham Scholes modeled his typewriter keyboard on a piano. This design slowly evolved over 5 years into the QWERTY layout we still use today. Edison didn't invent the light bulb. His first patent was improvement in electric lamps, but he did produce the first commercially viable one after trying 6,000 different materials for the filament. These are all major advances, but they're not original ideas so much as tipping points in a continuous line of invention by many different people. But the most dramatic results can happen when ideas are combined. By connecting ideas together, creative leaps can be made, producing some of history's biggest breakthroughs. Johann Gutenberg's printing press was invented around 1440, but almost all its components had been around for centuries. Henry Ford and the Ford Motor Company didn't invent the assembly line, interchangeable parts, or even the automobile itself, but they combined all these elements in 1908 to produce the first mass-market car, the Model T. And the internet slowly grew over several decades as networks and protocols merged. It finally hit critical mass in 1991 when Tim Berners-Lee added the World Wide Web. These are the basic elements of creativity: copy, transform, and combine. And the perfect illustration of all these at work is the story of the devices we're using right now. So let's travel back to the dawn of the personal computer revolution and look at the company that started it all. Xerox. Xerox invented the modern personal computer in the early 70s. The Alto was a mouse-driven system with a graphical user interface. Bear in mind that a popular personal computer of this era was operated with switches, and if you flipped them in the right order, you got to see blinking lights. The Alto was way ahead of its time. Eventually, Apple got a load of the Alto and later released not one, but two computers with graphical interfaces, the Lisa and its more successful follow-up, the Macintosh.
The Alto was never a commercial product, but Xerox did release a system based on it in 1981, the Star 8010. 2 years before the Lisa, 3 years before the Mac. It was the Star and the Alto that served as the foundation for the Macintosh. The Xerox Star used a desktop metaphor with icons for documents and folders. It had a pointer, scroll bars, and pop-up menus. These were huge innovations, and the Mac copied every one of them. But it was the first combination it incorporated that set the Mac on a path towards long-term success. Apple aimed to merge the computer with a household appliance. The Mac was to be a simple device, like a TV or a stereo. This was unlike the Star, which was intended for professional use and vastly different from the cumbersome command-based systems that dominated the era. The Mac was for the home, and this produced a cascade of transformations. Firstly, Apple removed one of the buttons on the mouse to make its novel pointing device less confusing. Then they added the double click for opening files. The Star used a separate key to open files. The Mac also let you drag icons around and move and resize windows. The Star didn't have drag and drop. You moved and copied files by selecting an icon, pressing a key, then clicking a location. And you resized windows with a menu. The Star and the Alto both featured pop-up menus, but because the location of these would move around the screen, the user had to continually reorient. The Mac introduced the menu bar, which stayed in the same place no matter what you were doing. And the Mac added the trash can to make deleting files more intuitive and less nerve-wracking. And lastly, through compromise and clever engineering, Apple managed to pare the Mac's price down to $2,500. Still pretty expensive, but much cheaper than the $10,000 Lisa or the $17,000 Star. But what started it all was the graphical interface merged with the idea of the computer as household appliance. The Mac is a demonstration of the explosive potential of combinations. The Star and the Alto, on the other hand, are the products of years of elite research and development. They're a testament to the slow power of transformation. But of course, they too contain the work of others. The Alto and the Star are evolutionary branches that lead back to the NLS system, which introduced Windows and the mouse, to Sketchpad, the first interactive drawing application, and even back to the Memex, a concept resembling the modern PC decades before it was possible. The interdependence of our creativity has been obscured by powerful cultural ideas, but technology is now exposing this connectedness. We're struggling legally, ethically, and artistically to deal with these implications, and that's our final episode, part 4. Ok, obrigada. Posso parar aqui? Pode, por favor. Aí eu vou voltar a compartilhar. Opa, eu acho que eu abri a apresentação errada, desculpa. Redes digitais. Eu abri o do nosso evento lá do PPG Limiar da semana passada. Voltamos. Eu acho que você tem que parar de compartilhar o seu, é isso? Eu não parei? Poxa, espera aí, ele tá com algum problema aqui, então. Tá aparecendo o meu para você? Tá. Ah, então tá bom. Então, beleza. Então, a ideia do remix, ela não suprime, né, ou ela não retira a ideia de citação, de autoria e de dar crédito a. Mas eu gosto muito desse vídeo, porque além de ele dar esse histórico do computador para todos nós, né, ele vai mostrando como, na verdade, nós trabalhamos num universo complexo de apropriação discursiva. Eu, como boa bakhtiniana, eu concordo muito com essa visão, né, do Bakhtin, que está ali no campo da filosofia da linguagem, para dizer que, na verdade, nós vivemos num encadeamento enunciativo, né? Os nossos discursos, eles são, assim, sempre advindos de discursos outros. Então, as coisas que nós dizemos, nós nos apropriamos a partir de coisas que ouvimos. E ele tem uma expressão que eu gosto muito, é que ninguém é o Adão da palavra. Ou seja,
É difícil você vai dizer, mas quem é o que falou primeiro, né? E aí você vai dizer, mas então como é que eu determino a autoria? Ora, na hora que eu apresento aqui para vocês, isto aqui é meu produto, é meu enunciado, eu me torno autora. Mas eu não fiz isto sem clamar vozes anteriores, né? Sem o apoio e sem o auxílio de outras vozes, ou seja, de discursos anteriores, enunciados anteriores, aos quais eu estou respondendo, construindo essa apresentação para vocês, e vocês estão respondendo ao interagir com ela e vão dar as suas próprias respostas ao levar esses conhecimentos, essas ideias para as suas práticas, né? Então, vejam que é o encadeamento. O que acontece nesse processo que burla um pouquinho aí a questão do limite entre, então tudo é remix, mas autoria é autoria, plágio é plágio, né? Então, o remixar não nos isenta da responsabilidade de dar crédito às ideias, porque lembra lá no comecinho, quando eu falei sobre a questão do direito moral, né? Do direito da ideia, esse é intransferível, esse eu não posso passar para ninguém, ele nasce com o autor. Então, a ideia de montar esta apresentação nesta ordem, desse jeito, é minha. Obviamente, não a fiz sozinha, embora eu estivesse sozinha na frente do computador fisicamente. Mas quantas mentes passaram aqui para escrever esses materiais e propiciar esses temas, essas discussões, né? Desde as mentes que formularam as leis até os advogados, ou professores, ou especialistas que eu trouxe para falar delas, né? Quem fez esse vídeo, todas as mentes que estão envolvidas nos exemplos que o vídeo sobre remix traz. Então, nós confundimos muito, eu acho, a ideia de autoria como sendo uma coisa única, exclusiva, o dono da ideia, o criador, o gênio, como ele diz no vídeo, né? Ai, fulano é um gênio, teve essa ideia. Não. Nós vivemos num mundo interconectado, nós sempre fomos seres que dependemos da interconexão, né? Das redes, né? Só que nós agora estamos numa sociedade com as mentes em rede, por causa das redes digitais. Mas, como humanos, nós sempre dependemos das redes, do diálogo, como vai dizer o Bakhtin, né? E desse encadeamento enunciativo. Um enunciado que vem de outro que vai gerar outro, né? Então, nós somos sempre membros dessas redes. Só que, por estarmos inseridos numa mentalidade de rede, né? Numa sociedade que pensa em rede, a partir das conexões hipermediáticas, nós ganhamos um certo distanciamento da noção autoral, ao mesmo tempo em que, por sermos seres de uma sociedade de mente tipográfica, ainda valorizamos demais a questão autoral. Então, quando a gente se movimenta para os ambientes digitais, é como se a gente falasse assim, tudo bem, no tipográfico está lá o nome impresso, mas no digital é terra de ninguém, e não é bem assim que funciona. Então, o fato de fazer um vídeo com remix, você não pode fazer isso, como esse vídeo que eu mostrei para vocês, ele é totalmente cheio de remixes, né? Ele fala de remix remixando. É bem metalinguístico, né, a coisa. Como falar de remix usando o remix, né? Ele tem que citar, e depois lá no final tem os créditos, tudo direitinho, né? Tem as fontes e tal. Isso é importante para que a gente consiga separar a ideia do que é plágio, porque alguns professores já vieram conversar, e professoras vieram conversar comigo, trocar ideias sobre o assunto, e disseram, mas é paráfrase, mas é remix, né? Não, tem que ter uma citação. Você tem um mecanismo de buscas no Google que você pode, aparecer um meme, ou aparecer uma charge, ou aparecer um quadrinho legal ali no seu timeline, em alguma das suas redes sociais, qualquer que seja a plataforma que você use, que você chegou a essa imagem, e você achou legal e você quer usar em sala de aula. Ora, você tem um recurso ali no Google que você pode abrir imagens do Google, carregar a imagem lá para dentro. Não sei se vocês já trabalharam com isso, já fizeram esse mecanismo de busca. Eu não estou conseguindo compartilhar o navegador com vocês, eu não sei por quê. Foi por isso que ele não abriu o vídeo. Mas
Você quer que eu compartilhe, ali? Você vai me falando, eu vou abrindo aqui. Pode compartilhar. Eu vou parar de compartilhar o meu. Tá. Deixa eu só abrir uma imagem que você tem aí, uma imagem que você tem em arquivo, Rô, por favor. Tá. Deixa eu só selecionar. Abra o navegador do Google, Search, e clique em Imagens. Tá. Deixa eu já abrir aqui para ir mostrando esse movimento, Eli, para o pessoal ver como é que é. Porque é uma coisa interessante, quando você vai fazer a busca por imagem, acho que vocês já sabem. Mas quando você já tem a imagem, você quer saber a fonte dela. Porque uma coisa que eu, às vezes, me pego fazendo é, ai, que legal isso aqui, vou salvar essa figura, vou salvar essa imagem, vou salvar essa fotografia, vou salvar esse meme. E aí, na hora, você salva como arquivo de imagem, mas você não marca de onde você tirou. E aí você vai querer usar isso e dizer, ai, caramba, de onde que eu peguei isso? Ah, estava lá no meu timeline. Mas aí estava lá no meu timeline e eu não posso colocar embaixo, fonte, estava lá no meu timeline, né? Apareceu no meu WhatsApp, foi enviado pelo meu parente. Não posso por isso na fonte ainda. Então, o que eu tenho que fazer? Eu abro o Google, esse é um caminho, então se eu sei que a fonte foi internet, vamos usar a internet. Abri o Google e eu vou colocar, coloque aí, Google Image, isso, imagens. Pronto. Agora pegue uma imagem que você tem no seu computador, Rô. Pesquisa por imagem. Exatamente. Envie uma imagem. Não é o primeiro, né? Aqui seria só para colar. Eu vou ter que selecionar aqui. Daqui a pouco. Você já tem uma imagem aberta? Não, eu vou puxar alguma aqui, ali. É que você tem que ter uma imagem no computador aí, que você quer olhar. Será? Uma imagem, de preferência, algo que você pegou da internet. Por exemplo, um meme, alguma coisa assim. Então eu vou fazer, antes, eu vou baixar uma aqui, tá? Tá. Se você quiser abrir outra aba. Vou abrir, tá aparecendo a aba aí? Uhum. Lá, colocar meme aqui para ver o que aparece. Põe meme de professor que você vai ver o que tem de coisa. Meme professor. Opa! Aí, escolheu. Vamos pegar o professor Raimundo. Isso. Agora, salve a imagem. Salvar imagem como? O canário de trabalho. Raimundo. Salvar. Isso. Aí. Vamos supor que você tinha, então, essa imagem e você não lembra de onde você pegou, você sabe que você recebeu no seu WhatsApp, ou no seu Facebook, ou apareceu no seu Instagram, enfim, veio através de uma rede social. E você quer usar essa imagem. Então, vamos fazer o caminho de novo, Rô? A gente entrou no Google e a gente clicou Google Imagens e depois dentro, se você quiser fechar esse daí, esse que você abriu, ó, dentro do Google Imagens tem a busca por imagem, pesquisa por imagem, que é a câmera. Aqui você pode pesquisar duas coisas. Ou se você tiver um link, você pode pesquisar pelo link, ou você pode pesquisar a imagem em si. Então, ela pode escolher o arquivo aí, ou ela pode clicar na imagem, arrastar e jogar aí dentro, tá? As duas coisas podem ser feitas. Então, se ela vai pegar... Professor Raimundo. Isso. Ela está pegando pelo arquivo. Ou ela podia abrir a imagem, arrastar e jogar aí. Tá? Aí, olha só o que apareceu. Aproximadamente 268 resultados em 1.101 segundos. Ele vai dizer mais ou menos os tamanhos. Você pode clicar em todos, ou ele vai procurar os que têm um tamanho médio. Ele vai dizer que possivelmente a pesquisa relacionada para chegar nessa imagem foi memes sobre professores, seria o termo de busca. E aí ele vai te dar os primeiros resultados, que seriam os primeiros em que você tem essa imagem apareceria. Então, se você quer simplesmente uma fonte para colocar, você escolhe um desses sites que você acha que seja um conta. Eu nunca abro no Pinterest, porque Pinterest você precisa ter conta, ele é chato de abrir, ele é muito ruim de você navegar, né? Então, vamos ver o que ele tem ali embaixo.
né? Ele tem as imagens visivelmente semelhantes, ou em páginas que incluem. Então, tem um lá da Educação UOL. Opa, esse é um site legal para eu citar, tá vendo? Então, eu clico aí. E aí eu vou descer, ver se a imagem está aí mesmo, tudo certinho. Que às vezes o Google foi por aproximação, então as imagens que vão aparecer são outras, não é exatamente a imagem que eu quero, né? E aí eu vou copiar a fonte da imagem, vou ver se tem a fonte da imagem embaixo da própria imagem, porque como isso foi um artigo publicado no UOL, é bem possível que tenha uma fonte para essa imagem, né? Se tiver a fonte embaixo, eu copio. Senão, eu copio o link em que eu encontrei a imagem, que é o link no UOL. Que seria aqui, né? Ele tá lento para abrir ali. Essa imagem está circulando publicamente num site que permite a publicação de artigos jornalísticos, enfim, né? Então, aqui, ele não está numa reportagem, ele está só numa coletânea de memes mesmo, né? De fotografias de memes sobre professores. Então, eu vou na imagem que eu quero, copio o link. Você vê que ele não está dando uma fonte para essa imagem, ele não está... Você pode clicar com o botão direito, olha, aqui ela está com todos os direitos reservados. Você vê que essa imagem não é exatamente a imagem que a Rô pegou, porque essa daqui é uma imagem que está com uma marca d'água, em que ela está dizendo os direitos. Então, eu pegaria essa imagem, eu tentaria pegar essa imagem, clicando com o botão direito, você pode pedir para abrir a imagem em outra aba. Ele não está dando essa opção. Ele não dá essa opção, mas você pode lá salvar como. Deixa eu ver as opções que ele dá de arquivo embaixo. Ele está dando só com página da web completa. Então, aí é um pouquinho mais complicado. Mas você pode fazer uma captura de tela dessa imagem, se você quiser, usando um recurso de captura de tela, para usar essa que tem o... É porque ela está em flash aqui, por isso que não está dando para pegar. Tem uns outros caminhos para poder pegar essa imagem daqui. Mas, de qualquer forma, você pode olhar também qual foi a origem que está na marca que está na marca d'água, e você pode publicar. Você vai ver que é um perfil do Facebook, né? Que chama Professor Sincero. Então, você pode ir no Facebook, procurar o Professor Sincero e você pode citar por lá. Mas veja, você tem citação. Você consegue pôr uma referência, né? Então, o seu material, você vai mostrar o material com citação para o aluno. Inclusive, isso é um procedimento que a gente pode ensinar os alunos a fazer, para eles entenderem como é que funciona quando você vai buscar um material na internet. Então, assim, o remix foi usado para fazer a imagem aqui. Obviamente, a gente tem aqui um programa de televisão, uma imagem de uma pessoa pública. Então, existe um certo consenso, né? A menos que a pessoa se sinta muito ofendida com a imagem do jeito que está sendo reproduzida, ou que ele ache que você está usando da sua imagem, ou do seu programa, ou da sua obra para ganhar dinheiro com isso, eles não vão atrás de quem fez o meme, né? A gente tem até um museu de memes, já escrevi até um artigo sobre isso. O museu de memes na internet é muito interessante. Quem quiser, posso disponibilizar o artigo que eu escrevi a respeito, e ele vai traçar um histórico, tudo, né? Vale muito a pena. Posso compartilhar de novo aqui, Rô? Por favor. Então, o remix, ele é um procedimento comum, antigo, é um procedimento que tem a ver com as nossas próprias práticas discursivas, mas ele não nos isenta da questão da relação do plágio. Então, como é que eu posso traçar essa linha tênue, né, entre o plágio e o remix? Um pesquisador bastante conhecido da área, que é o Henry James, que é autor de um livro bem famoso, O Cultura de Convergência, ele falou numa entrevista a uma TV brasileira o seguinte: em todo processo criativo, o artista constrói sobre a cultura existente, mas para isso precisamos respeitar a cultura, precisamos conhecer e identificar as fontes do material que usou. Quer dizer, construir a partir de uma cultura existente, a gente já viu que é praxe, né? O que nós fazemos como humanos, né? Mas o que nós precisamos colocar como praxe também é identificar as fontes do material que usou, porque com essa história de que tudo é apropriação, eu já cansei de ver colegas de profissão plagiarem ideias minhas. Eu me senti plagiada, porque não fui citada.
mesmo que a ideia tenha advindo de uma conversa. Por outro lado, eu já vi livros publicados na área também por colegas, em que a autora colocou assim: agradeço a fulano, ciclano e beltrano, que numa conversa durante um café me ajudou a chegar a este raciocínio. Belíssimo, né? Porque está dando ali, porque senão a gente vai ficando triste também de trocar ideia com as pessoas, né? Porque nós nos sentimos usados, pensa bem, né? A Rô me deu uma ideia super legal, e eu falei, puxa, que ideia bacana, né? E saio transformando isso. Ora, não custa dizer, foi a partir de uma conversa com a Rô que essa ideia surgiu, e eu estou aqui elaborando, reelaborando, né? Me reapropriando dela, ressignificando essa nossa conversa, né? Então, a gente precisa, como diz o Jenkins, conhecer e identificar fontes do material que usa. A diferença entre remixagem e plágio é que o plágio oculta as fontes, enquanto a remixagem celebra e expõe. Uma coisa importantíssima, por exemplo, da cultura do meme, é que o meme exige um repertório do leitor, né? Ele precisa ter um repertório prévio, porque se ele não tiver o repertório discursivo, ou da intertextualidade que está sendo evocada, né? Ele não vai entender. Eu tenho uma apresentação que eu costumo trabalhar com os meus alunos para falar sobre isso, em que eu trago, por exemplo, vocês querem pegar exemplo? Pega meme com os Simpsons. Nenhum programa faz mais referência à cultura pop, a tudo que acontece no mundo do que os Simpsons sempre fez, né? Que é um desenho para adulto, na verdade, mas é um desenho animado para adulto que faz muita referência. Então, ali, só que para você entender, né, às vezes tem lá os Simpsons atravessando a rua naquela pose famosa dos Beatles, né, atravessando a Abbey Road. Olha, é famosa para mim, que entendo, que conheço a história dos Beatles atravessando a Abbey Road, mas pode ser que meu aluno ali na escola pública, de uma região rural, distante, ou que nunca teve contato com essa cultura anglófona, né, eu cresci com irmãos que eram fãs dos Beatles, que eram bem mais velhos que eu, a minha defesa, eu era pequenininha, eles já curtiam Beatles na década de 60, e aí eles tinham álbum e tudo mais. Mas isso não é exatamente, às vezes, a nossa realidade, né, dos nossos alunos. Então, assim, o meme ele tem uma volatilidade, porque depois passou o momento, aqueles discursos que ele está clamando, que ele está se referenciando, eles deixam de ser conhecidos. Então, aí você não está mais celebrando as fontes. E aí ele perde, muitas vezes, uma coisa que a gente diz que o remix, ele recorre eu trato o remix como um recurso de estilo, né, uma técnica. E eu trato a questão do remix ser muito conectado ao humor, nessa cultura digital que a gente vive, como uma estratégia discursiva. Então, assim, os efeitos de sentido de humor, efeitos pretendidos de causar humor, ele é uma estratégia discursiva, nem sempre ela é voltada ao riso, mas ela é muitas vezes voltada a criar essa coisa como os alunos dizem, da zoação, né? Mas o remix, ele é um recurso de estilo. Então, ele vai combinar imagens, textos, sons, né? Textos verbais, sons, diferentes técnicas de trabalhar com imagem. Por exemplo, eu posso usar o recurso do GIF, né? Da imagem em movimento. Então, esses vão ser recursos estilísticos que muitas vezes recorrem a estratégias discursivas, como os efeitos de humor, por exemplo. Mas é muito comum a gente ver que elas, ao mesmo tempo em que elas celebram e expõem as fontes, às vezes elas não fazem referência a ela. Então, se eu estou fazendo um material para circular na escola, eu tenho que fazer a referência à fonte, porque senão eu não estou fazendo remix, eu estou fazendo plágio, né? Então, a remixagem vai procurar construir esse diálogo com o passado, em vez de reivindicar para si a autoria das obras, né? Ela vive, ela necessita desse diálogo com o passado, que é o repertório do interlocutor, né, com quem ela está estabelecendo o contato. Então, aqui eu trago um exemplo de plágio parcial. Por exemplo, um professor que pede para os seus alunos do 7º ano um resumo sobre o movimento de translação, e recebe isso aqui, com essa figurinha. Com aquelas ferramentas de pesquisa do Google, dá para a gente ver
precisa nem nenhum programinha de plágio, dá para jogar essa imagem do jeito que a gente fez com aquela imagem do professor Raimundo, e dá para a gente testar o texto também, né? Então, aqui, eu posso olhar o direito de uso e ver se essa imagem poderia estar sendo usada daquela forma ou não. E quando eu for selecionar imagens, lembrar de usar esse recurso do direito de uso é bacana para também evitar de pegar uma imagem que estava marcada que era que não poderia ser reutilizada, ou que está sem filtro de licença, porque se ela está sem filtro de licença, pode ter sido simplesmente uma distração de quem a criou e circulou da primeira vez, como pode ter sido também fruto dela já estar sendo circulada de maneira ilegal, né? Bom, quando a gente vai fazer um material, então, o que a gente pode fazer para assegurar aquilo que a gente está circulando? Principalmente agora que a gente está pensando em direito de cópia para materiais em aulas remotas e tudo mais. Ora, a gente tem o recurso do Creative Commons, né? Que é essa organização internacional que vai diferenciar tipos de direitos autorais, modalidades de licença, né? E aí tem um vídeo que explica como funciona. Eles têm bastante explicação no site. O site já há um tempo agora tem página em língua portuguesa, que antes não tinha. Então, está bem acessível, né? E aí você pode escolher o que você quer colocar como direitos. Uma coisa que tem acontecido muito é circular vídeo na internet, no YouTube, e não colocar, mas o YouTube sempre, já há muitos anos, mais de década, o YouTube tem isso aqui, ó. Você põe categoria da licença. Então, se você vai circular um vídeo no canal do YouTube, um vídeo que você quer que seus alunos vejam, você pode fazer o canal fechado, mas sempre seja, né, atento a colocar a categoria da licença. E, ao mesmo tempo, se você for pegar um vídeo do YouTube para usar com os alunos, olhe qual é a categoria da licença, antes de você incorporar esse vídeo no seu material, de você transmiti-lo, né? Para ver se a reutilização é permitida ou não. E eu aconselho uma visita ao site do Creative Commons, né? Esse vídeo aqui é sobre o Creative Commons, como ele surgiu, quais são os tipos de licença, né? Mas no site também tem bastante coisa explicadinha, exemplos, e era o que eu tinha para trazer. Espero que eu possa ter contribuído. Eu peço desculpas pelo avançado, né, do tempo. Fico à disposição para responder perguntas, está aqui o meu e-mail, vocês podem entrar em contato comigo. Eu agradeço demais a oportunidade e que, de alguma forma, né, se eu puder ajudar aí, pelo menos a fomentar discussões aí nas reuniões, nos ATPCs, eu fico feliz. Obrigada, viu, Rô? Bom, gente, depois dessas discussões em que a Eliane Azari passou para a gente, dia 11 de novembro nós discutimos um pouquinho, então, a questão dos direitos autorais e do plágio. Hoje nós avançamos ainda com a professora Eliane, discutindo mais um pouco essa questão, mas também um pouquinho mais, né? Pensamos um pouquinho na questão do remix. Afinal de contas, né, o mundo da internet nos permite copiar e colar. Às vezes exige de nós nas práticas letradas dos nossos alunos, que acontecem nesses ambientes virtuais. Agora, saindo desses ambientes virtuais e voltando para a escola, como é que nós, professores, estamos lidando com isso? Até que ponto essas questões envolvendo plágio, direitos culturais, têm se tornado objetos ensináveis na nossa sala de aula, né? Então, nós gostaríamos, como sempre, como é de praxe, de trazer os professores para dialogar conosco e contar como é que isso está acontecendo na escola e na sala de aula. Hoje nós temos o prazer da presença da professora Rafaela do Catarina, que vai dialogar conosco. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, Rafaela. Passo a palavra para você, por favor, fique à vontade. Olá, agradeço o convite, Rosane. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Rafaela, eu sou professora de língua portuguesa no Catarina Casale Padovani. E a Rosane me convidou para falar um pouco sobre a minha experiência em sala de aula, de como lidar com o plágio.
Então, eu escolhi falar mais sobre as turmas do ensino médio, que é onde eu tenho mais experiência, e onde eu costumo trabalhar a questão do plágio desde o primeiro ano. Por quê? Falando de experiência própria, quando eu estava no colegial, apesar de eu ter tido uma ótima formação no ensino médio pela rede estadual de Piracicaba, quando eu cheguei na faculdade, eu não tinha ideia do que era isso. Lógico que eu tenho 33 anos, eram outros tempos, não existia tanta facilidade de acesso, né, à informação. Mas eu apanhei muito nessa questão de aprender. Então, eu acho que a gente sempre tem que se colocar no lugar do aluno. E eu procuro evitar que os meus alunos passem pelos mesmos apertos, perrengues que eu passei quando transferi de uma etapa para outra, né? Passei de uma etapa para outra. Então, como que eu apresento o plágio para os meus alunos? Logo do início do ano letivo, quando vou pedir algum tipo de trabalho, algum tipo de pesquisa, principalmente nas aulas de redação, né? Quando eles costumam terminar a redação em casa, nós encontramos bastante, todos sabemos, na parte de dissertação, de texto argumentativo. Então, eu começo apresentando, explico para eles que primeiro a gente fala sobre a facilidade de informação, em como buscar a informação, que tudo que nós encontramos na rede não é nosso. Ele foi escrito por outra pessoa, ele foi pensado por outra pessoa, por um outro grupo de pessoas, e que nós nos apropriarmos dessa informação sem dar a referência, sem dar os direitos autorais dessa pessoa, é crime. E aí eu entro no plágio. Depois desse primeiro contato, nós descemos na sala de informática, eles acessam os computadores, fazem o login deles, fazem uma pesquisa, eu peço um tema geral para a gente fazer junto, e eles fazem a pesquisa, eu entro com a paráfrase, ensino o que é paráfrase, quando nós podemos manter o sentido do texto, reescrever com as nossas próprias palavras, né? Como se faz isso, o quanto eu posso usar de um texto sendo fiel, né, na cola, para eles entenderem melhor, o quanto eu posso usar, eu mostro para eles as normas da BNT, enfatizo que é muito importante a gente saber escrever, não por conta da escola, mas para um futuro em geral, seja qualquer segmento que eles sigam na vida deles, né? E aí vem a parte interessante. Quando eles começam, eles aprendem tudo, nossa, que legal, eles adoram as aulas sobre plágio. Não é uma coisa de 2 aulas, é uma coisa que você vai reforçando 2, 4, 6 aulas, quanto for necessário, dependendo da bagagem da turma, né, que você está lecionando. E quando você recebe os trabalhos, você mostra. Dependendo da turma, de como é a turma, eu trabalho de 2 formas. Ou primeiro eu peço um trabalho, e na hora da correção, eu anoto copiado de tal site, faltou a fonte, não sei o quê. E aí eles ficam horrorizados assim, né? Meu Deus, como que ela sabe exatamente o site o qual eu peguei? E aí eu entro com toda a teoria do plágio, ou uma turma que já é mais calma, mais que você vê que eles são mais participativos, vamos colocar assim, eu
coloco a teoria antes, e mesmo assim, às vezes eles falam, acho que ela não vê não, né? Então, eu recebo os trabalhos e anoto, né? Ó, tal parte você pegou daqui, tal parte você pegou aí, e depois também desço com eles na sala de informática para mostrar como é fácil e como é possível um professor, sem muita dificuldade, descobrir se o trabalho do aluno foi plagiado ou não, apenas por um trecho. Então, agora eu vou mostrar para vocês como que eu costumo fazer, usando apenas a ferramenta do Google, de uma forma bem simples, para a gente ver como que um texto pode ser reconhecido facilmente como plagiado de aluno, né? Num sistema gratuito, né? O qual o professor não vai precisar investir. É lógico que nós temos programas excelentes e maravilhosos anti-plágio, né? Mas para o professor que quer uma coisa mais simples e que não quer investir no recurso, existem ferramentas que dão certo e nós podemos usar online mesmo, até sem baixar nada no celular ou no computador. Então, eu vou espelhar a minha tela. Deu certo aí, Rosane? Ainda não. Foi? Não, ainda não, Rafa. Uai. Compartilhamento, tá? Tenta de novo. Perdão. Área de trabalho. Aí, agora, isso, agora foi. Isso. Joia. Então, olha só, nós vamos entrar aqui no Google. Eu separei 2 redações de 2 alunos e um texto, esse aqui, que eu mesma copiei de um site da internet. Eu pedi para eles escreverem um texto dissertativo argumentativo sobre como será a vida após a pandemia, após a quarentena de Covid-19. Vai mudar alguma coisa? As pessoas vão ser mais cuidadosas, vão evitar a aglomeração, vão continuar, a máscara vai fazer parte da nossa vida, o álcool gel vai fazer parte da nossa vida. Hoje em dia a gente se sente até meio esquisito de sair na rua e não usar a máscara, né? Então, era sobre isso que eu queria que eles falassem, que eles argumentassem. Então, olha só, primeiro, vou pegar essa aqui. Esse aqui é o texto de um aluno meu, do 3º ano, né? Ele começou o texto com uma técnica de redação, que ia transformando a introdução numa pergunta, né? Então, ele fala: durante esse tempo de pandemia, onde todo mundo está em casa, saindo apenas para trabalhar ou ir ao mercado, você já deve ter pensado, como será que a vida pós-Covid deve ser? Então, o que a gente faz? A gente copia esse trecho, um trecho qualquer do trabalho do aluno, ou escreve um parágrafo no Google, né? Para quem recebe trabalho escrito. Antes de colar, você vai abrir aspas, vai colar o trechinho e vai fechar aspas. E dar o Enter. E ele vai mostrar para você todos os resultados onde aparecem o trecho que você colou no Google, certo? Então, olha, a gente consegue ver que neste trechinho não há uma cópia meu pai! Uma cópia total, né? A gente vê que ele pesquisou, que existem algumas palavras
sendo destacadas, mas nenhuma frase, olha, tá até aqui riscadinho, nenhuma frase completa mesmo, do jeitinho. É exato. Existe também um programa, o qual, aí vocês estão vendo na tela, se chama Plagiários. Ele é gratuito, né? É um detector online de plágio, o qual é só você fazer o cadastrinho normal. Ele pede só e-mail e senha para você criar. E você vai colar o texto aqui. Vamos voltar no texto do meu aluninho. Copiar. Colar o texto. E aí você aperta, clica para checar se há plágio ou não. Ele pensa um pouquinho, demora alguns segundinhos, não muito, para ele fazer essa checagem. E neste site, ele vai te informar se há plágio e a porcentagem que foi copiada ou não. Como esse é um site gratuito e mais simples, ele não vai te dar da onde foi retirado cada trecho, né? Os textos, os programas pagos, eles te dão um relatório completo, né? Mas esse aqui é mais simples, mas acho que já é o suficiente para a gente. Então, ele está aqui pensando. Deu certo, já mostrou aqui, ó, 0% plagiado. O trechinho que a gente, o texto todo, né, que nós colocamos no nosso aluno. Agora a gente vai repetir para um trechinho aqui que eu peguei de um site completinho. Ou não cometerei o mesmo erro, né, de pegar um grandão, vou pegar só um trechinho. Acho que eu não copiei, só um minuto. Agora foi. E vamos dar o cheque novamente. Mas é trabalho de formiguinha, né, Rosane? A gente vai colocando a sementinha e mostrando como é que funciona. Não só com plágio, mas como toda a nossa função, nossa disciplina em sala de aula. E acho interessante você citar também que a gente está falando de um texto dissertativo argumentativo. Um texto dissertativo argumentativo. Ah, tá checando. Pronto, aqui, ó. 100% plagiado. Ele não vai mostrar isso em vermelho, exatamente, né? Ele não vai mostrar da onde tirou, mas ele vai falar que 100% aí, ó, do textinho que nós copiamos e colamos, que eu tirei mesmo de um site sem mexer em nada, está 100% plagiado na íntegra. Então, são esses dois recursos. E se você... Perfeito, né? Já adotamos. E se o aluno fizesse isso, o teu procedimento na sequência seria realmente pedir para que ele refizesse o trabalho? Usando a paráfrase ou alguma coisa assim? Depende. Eu acho que se você é assim, extremamente radical e fala refaça o trabalho, não surte o efeito desejado. Ele pode ter uma reação negativa. Então, como eu faço?
eu explico para ele o como ele poderia ter usado mesmo esse conteúdo e feito de uma forma que ele não fosse considerado plágio. Mostro na lousa, não só para ele, mas para todos os alunos, como se faz referência, ou como se coloca no final, né? Como se faz uma bibliografia, como se faz uma citação, como se usam as aspas. E aí sim eu falo, olha, o trecho que foi copiado, nós vamos parafrasear. Você já aprendeu, né? Então eu vou te dar aí, durante a aula mesmo, né, 20 minutinhos para você refazer esse trecho, colocar no seu trabalho, e aí eu vou dar sua nota. Tem aluno que fala, não vou fazer, eu tenho aluno que fala, então, aí eu falo, sua nota vai ser de acordo com o que você fez. Se foi 100% plagiado, eu vou dar a nota para fulana de tal, do site tal. Brinco, né? Mas eles costumam ser bem, assim, receptivos e refazem de bom grado quando a gente lida de uma maneira mais leve, né, com a situação. Perfeito, Rafa, entendemos. Eu acho que é isso, né? É um trabalho consistente com a questão do plágio. Tem que ter a mediação do professor para tudo. Para trabalhar com plágio não é diferente, Rafa. Parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço. Mais alguma coisa que você queria acrescentar, que você acha pertinente contar para a gente? Eu acho que é isso mesmo, Rosane. Eu espero ter acrescentado, ajudado alguns dos meus colegas ou incentivado a usar. Agora, hoje em dia, a gente tem que aprender a fazer tudo através da tecnologia, né? Mais um recurso aí para a gente melhorar a nossa didática, melhorar a nossa aula, ensinar com mais qualidade, até para a gente como profissional, todos os dias durante essa quarentena e esse trabalho remoto, nós aprendemos, eu estou aprendendo, nós apanhamos, nós tentamos de novo, e é isso que faz da gente um profissional melhor. Nós vamos deixar o site que você recomendou aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? E agradecemos profundamente, Rafa, pela tua contribuição e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço o elogio e o convite. Então tá jóia. Nossa discussão não terminou ainda. A gente continua a falar disso mais um pouquinho. Bom, e agora nós temos a participação do professor e coordenador também, Marcos Reis. Marcos, muito obrigada por aceitar participar aqui da nossa TPC e contar um pouquinho, né, como é que é a sua prática aí com os alunos em se tratando dessa temática de plágio, direitos autorais. E aí, Marcos, que recurso que você usa? Como é que você trabalha com os alunos em sala de aula? Tudo bem, tudo bem. Estamos aí, né, participando mais uma vez, né, com imenso prazer da TPC, né, hoje para falar justamente a respeito, né, da questão do plágio, da questão do acompanhamento, né, dos alunos nas atividades, até mesmo para verificar, né, como é que eles estão realizando os trabalhos deles. Como eu trabalho com o Google Sala de Aula, né, e recentemente o Google Sala de Aula disponibilizou uma ferramenta para poder justamente verificar isso aí, né? Então, eu estou ainda me inteirando da ferramenta, ainda não conheço a ferramenta como um todo, né? Mas já montei uma atividade, já cobrando isso aí, né? O trabalho bimestral, quarto bimestre, já com essa ferramenta ativa. Eu vou projetar para vocês um PPT, que eu acho que vai facilitar, né, o entendimento de como funciona essa ferramenta. Só um instantezinho, e aí eu vou ver.
A hora que estiver aparecendo, você me dá um ok. Aparecendo. Perfeito. Então, a gente vai falar aí mais hoje sobre a questão do plágio, utilizando a ferramenta do Google Sala de Aula. Né? Então, o Google Sala de Aula tem sido uma ferramenta muito, muito importante, né? Sobretudo nesse tempo que a gente está vivendo agora, tem colaborado e muito, né, com o trabalho, porque a gente consegue organizar bem as atividades, tanto para nós quanto para o aluno, fica bem visível, bem prático para acompanhar e realizar as atividades propostas. Para hoje, né, a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente consegue aferir a autenticidade das atividades que a gente propõe para os alunos. Sobretudo nesse momento que a gente está vivendo, né, com as atividades remota, né, e aí a gente tem procurado despertar nos nossos alunos a autonomia para seus estudos, né, só que, é claro, lembrando que os nossos alunos também precisam entender como é importante a pesquisa, como é importante a elaboração de algo de própria autoria. Como a gente tem acompanhado de casa, né, à distância, fica cada vez mais complicado você ter certeza se aquela atividade é mesmo do aluno, né, ou se não é uma mera cópia daquilo que ele pegou aí na internet, de um colega e assim por diante. Então, essa ferramenta, ela vem auxiliar um pouco nesse sentido, tá? Vocês estão vendo aí a primeira tela de quando a gente vai elaborar a atividade, né? Então, a gente coloca aí o título, tudo certinho e tal, cria-se a atividade planejada e tudo mais, e depois aqui embaixo, ó, você tem a opção verificar plágio, originalidade. Quando você seleciona essa opção, a atividade vai ser, pela própria Google, né, vai haver essa verificação se o trabalho que está sendo apresentado pelo aluno é de autoria ou não. Então, aí, essa opção, né, é uma opção recente, né, não tem muito tempo que ela está disponível. Quando você vai criar a atividade, você selecionando essa opção, você passa a ter essa facilidade, né? Embora que essa ferramenta, por enquanto, ela está limitada, tá? Para cada turma que você tem no Google Sala de Aula, você pode escolher 5 atividades para que a ferramenta da Google verifique se é original ou não. Então, é uma ferramenta com uma certa limitação. Quando você vai trabalhar com atividade, né, montar a atividade, você vem aqui em criar, porque o ideal é que esteja em um documento da Google, tá? Porque fica mais fácil de verificar a atividade. Quando o aluno posta algo em PDF ou coisa do tipo, a ferramenta não consegue verificar essa autenticidade. Então, é necessário que esteja em um documento da Google. Então, geralmente, como que eu faço? Toda vez que eu vou criar uma atividade para o aluno, né, eu já crio dentro do documento da Google, né, e eu já coloco a opção fazer uma cópia para cada aluno. Porque quando você cria essa opção de fazer uma cópia para cada aluno,
o aluno já recebe, né, lá na hora que o aluno vai abrir a atividade, ele já recebe o documento, né, com as questões, tudo certinho, só para ele responder. Ele não tem que adicionar nada mais, a não ser que ele queira. Mas se você optar por fazer uma cópia para cada aluno, o aluno já recebe a atividade para que ele possa fazer as devidas edições. Aqui, ó, vocês estão visualizando uma página da conta do aluno, tá? Então, como vocês podem ver, como a atividade foi assinalada uma cópia para cada aluno, a hora que o aluno abre a atividade, vai aparecer para ele aqui em seus trabalhos o documento já com o nome dele, né? Aqui nós temos o nome fictício, mas vai aparecer o documento com o nome dele, e é nesse documento aqui que ele vai trabalhar tudo certinho, e é nesse documento que vai se verificar o relatório de originalidade. Esse relatório, o próprio aluno pode gerar, né? Então, quer dizer, se o aluno tem dúvida do que fez ou coisa do tipo, então, o aluno pode, clicando aqui, ó, em analisar, o aluno vai verificar se o documento dele tem alguma coisa que é cópia e que, às vezes, de repente, ele esqueceu de colocar a citação, coisa desse tipo. Então, o próprio aluno pode verificar a autenticidade do documento dele, e caso apareça alguma coisa dessa natureza no relatório, aí o aluno faz a retificação, o aluno coloca lá a citação, e aí ele mesmo consegue organizar o seu trabalho antes de enviar. Assim que, né, ele fez o relatório tudo certinho, né, vai aparecer para ele aqui, ó, ver relatório de originalidade, né? Então, a hora que o aluno clica aqui, vai abrir para ele o relatório, e aí ele vai poder verificar direitinho como que ficou o trabalho dele, quais pontos que ele precisa alterar, coisa do tipo. Esse mesmo relatório que o aluno gerou, ele vai ficar disponível depois para o professor. Então, assim que o aluno enviar o trabalho para o professor terá acesso a esse mesmo relatório aqui que o aluno gerou, tá? Caso o aluno não gere nenhum relatório, aí depois, a hora que o professor receber o material do aluno, o professor pode gerar esse relatório, sem problemas também. Aqui vocês estão vendo o relatório, né, que o próprio aluno gerou. Como vocês podem ver, fica assinalado, né, aonde é que é cópia. Como esse aqui foi um trabalho que eu mesmo fiz, só para poder ficar fácil de apresentar para vocês, então o que eu fiz? Eu já fui lá na internet, copiei um trabalho pronto e colei aqui, né? E pedi para fazer a verificação. Então, a hora que você pede para fazer a verificação, tanto você quanto o aluno, vai aparecer esse relatório aqui, ó. E aí, como vocês podem ver, o relatório mostra, né, um trechinho aqui, né, assinalando que esse trechinho foi copiado. Ele mostra aqui também, né, as principais correspondências. Nesse caso aqui, ó, ele está assinalando 8 correspondências, né? Então, aí você consegue, aqui embaixo, verificar, inclusive, de qual site que o aluno copiou aquele trabalho, né? Da onde foi que ele tirou aquele trabalho. Então, aparece tudo isso aí no relatório. Relatório que o aluno pode ver antes de enviar e relatório que o professor vê também depois que o aluno já enviou, tá? Então, aí, como vocês podem ver, vai assinalando certinho o que foi copiado, de onde foi copiado, tudo isso. E aí, como eu falei,
vamos supor que o aluno não gere esse relatório, né? O aluno simplesmente faça o trabalho e envie. Aí vai chegar para vocês, né? Aqui a gente já está numa página do professor, você vai abrir o trabalho do aluno, né? E aí aqui do lado direito, você vai verificar, vai ver o seguinte recado: verificar plágio, originalidade. Você clicou aqui, vai gerar aquele relatório, né, para você verificar se houve ou não cópia. Quando você clica e o aluno fez um trabalho de própria autoria, quer dizer, o trabalho é realmente dele, então vai aparecer a seguinte mensagem: nenhum trecho sinalizado. Então, se aparece a mensagem nenhum trecho sinalizado, vai indicar para você que o aluno não copiou o trabalho de lugar nenhum, é de autoria própria desse aluno, né? Então, com isso, você consegue verificar ou não a autenticidade, né? No meu entender, uma ferramenta muito simples, tá? Muito fácil de se trabalhar. Eu acredito que o professor não vai ter dificuldade, eu até recomendo, né, para os professores que já trabalham com o Google Sala de Aula, para criar, né, uma atividade, explorar essa ferramenta, né, para verificar a praticidade dela e como ele vai estar utilizando no dia a dia dele. Mas eu gostei muito, é muito prática a ferramenta, tá? Dá uma visão muito boa para o professor de como foi, né, que o aluno trabalhou aquilo lá. E até mesmo na hora de você dar uma devolutiva para esse aluno, né? Você já aproveita a própria atividade, porque lá tem o espaço para você fazer os devidos comentários, então você já pode comentar com o aluno, né, de uma forma, assim, bem pedagógica, bem educativa, né, porque foi uma coisa que eu achei muito interessante na TPC anterior que nós fizemos sobre esse tema, né, é justamente esse como falar como aluno, né, como dar a devolutiva para o aluno. Você não vai a ferro e a fogo, né, falar assim, ó, você copiou, né, ou esse trabalho seu não prestou por conta disso. Não, você vai apontar, né, de forma bem pedagógica para o aluno, né, onde foi que você observou, que o aluno, de repente você pode até tá colocando para ele esse relatório, e mesmo também, assim que o aluno recebe a atividade, o aluno já vai ter conhecimento que nessa atividade será verificado se houve cópia ou não de um outro site, coisa desse tipo, tá? Basicamente é isso, Rosane. Basicamente, e isso traz muitas possibilidades de discussão agora, no momento de interação. Marcos, agradecemos muito pela sua participação mais uma vez aqui com a gente na gravação, tá? Elas são muito importantes para esse processo de formação, né, dos educadores, nosso processo de formação, tá? Muito obrigada. A gente se encontra daqui a pouquinho lá na interação, gente. Até daqui a pouco. Até mais, então. Obrigado.